espírito altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite não, boa tarde. Cabeça. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Depois da Morte, de Leon Denis. A Dilane vai ler o Evangelho, fazer a prece e a gente dá início ao estudo logo após. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 8. Instruções dos Espíritos. Mundos superiores e mundos inferiores. A qualificação desses mundos inferiores e de mundos superiores é mais relativa que absoluta. Um mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo deles, na escala progressiva. Tomando-se a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo que nele os homens estão no grau dos povos selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície terrena e que são os restos dos estados primitivos do planeta. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não são moderados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem por noções do que é justo ou injusto. Nesses mundos, a força bruta é a única lei, sem indústria, sem invenções. Os habitantes empregam a vida na conquista dos seus alimentos. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, aninha-se latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e preparar o seu desabrochar para uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão crescendo. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis degraus, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, tem-se muita dificuldade em reconhecer aqueles que animaram os seres primitivos, da mesma forma que o homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. Pedimos a Jesus, pedimos entendimento das palavras que aqui foi lida. Pedimos os nossos irmãos espirituais, aos guias dessa casa, ao seu altivo, Maria de Lourdes,
Allan Kardec, que ajude o nosso irmão a passar esse conteúdo, para que possamos guardá-lo e aprender. Peço ajuda não só para nós encarnados, mas para os desencarnados. Peço entendimento, Jesus. Peço em nome do amor, mas em nome de Deus, que peço permissão para iniciar esse estudo no livro Depois da Morte. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo número 1 do livro Depois da Morte e tem como título A Doutrina Secreta e as Religiões. Então Leon Denis fala aqui, de modo geral, o que vem ser a doutrina secreta e a sua ligação com as religiões. A gente vai ter que ler, tem mais 2 páginas aqui, aí ele falando sobre isso, e depois a gente entra na doutrina secreta na Índia, no Egito Antigo, na Grécia, que era Hélade, enfim, a gente vai estudando devagar para a gente compreender bem o que vem ser essa doutrina secreta. Mas semana passada nós já falamos que a doutrina secreta, na verdade, Jesus Cristo abriu para todo mundo. Que era? O que trata-se ali? Da mediunidade, da comunicabilidade com os espíritos, a primeira e a mais importante, a imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade, com consequências, a comunicabilidade, a reencarnação, a unidade de Deus, e por aí vai. São as ideias espíritas que Jesus trouxe abertamente e que o homem conspurcou. Leon Denis diz uma frase aqui, ele coloca assim: tudo que vem do alto suja-se ao contato terrestre. Mas no livro No Invisível, ele fala melhor ainda, se referindo a esta mesma expressão. Leon Denis diz o seguinte: a gota de chuva, quando cai na folha, sobre uma folha, permanece uma pérola. Como uma pérola, permanece como uma pérola. Mas quando cai no chão, vira lodo. Então a mesma gota, a mesma água, né, cai numa folha, como uma pérola no barro, transforma-se em lama. O futuro do espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Então Leon Denis deixa isso bem claro logo ali na introdução do livro No Invisível. E aqui também ele fala a mesma coisa. Daí a importância da gente estudar a doutrina espírita, conhecer Leon Denis. Vocês conhecem Leon Denis? Já leram as obras dele? Então Leon Denis é considerado o apóstolo do espiritismo. Ele deu sequência ao que Kardec fez. Kardec foi enxuto. Em 14 anos ele trouxe toda a doutrina espírita. Leon Denis morreu aos 81 anos, em 1927. Morreu escrevendo. Então ele manteve viva a chama da doutrina. E cabe a nós conservarmos essa pérola, não deixar que ela se transforme em lama, porque a gente já vê alguns espíritas querendo atualizar a doutrina, né? São os progressistas, e Kardec trouxe a doutrina espírita. É para a gente estudar a doutrina espírita e ponto final. Então vamos dar continuidade aqui, o que ele vem falando da doutrina secreta. Vocês podem me interromper, hoje é uma live, à tarde não, à tarde é aí na sala. Pergunta-se às vezes se a religião é necessária. A religião bem compreendida
deveria ser um laço unindo os homens entre si e unindo-os através de um mesmo pensamento, ao princípio superior das coisas. Deveria ser assim, né? E não se formar partidos sectários. Você é meu irmão se você frequentar a mesma igreja que eu frequento, a mesma doutrina, a mesma religião. Só quem está na minha igreja é que vai para o céu, você vai queimar no inferno, não é isso? Então há uma separação. Mas deveria todas conduzir o homem ao mesmo lugar, ao mesmo ponto, que é Deus, que está acima de tudo, de toda e qualquer religião. Ele está em todas as religiões e mesmo acima de toda e qualquer religião. Continua Leon Denis. Há na alma um sentimento natural que a leva em direção a um ideal de perfeição, no qual se identifica o bem e a justiça. Se ela fosse esclarecida pela ciência, fortificada pela razão, apoiada na liberdade de consciência, esse sentimento, o mais nobre que se pode experimentar, tornar-se-ia o móvel de grandes e generosas ações. Mas, embaciado, falseado, materializado, tornou-se muito frequentemente um instrumento de dominação egoísta pelos cuidados da teocracia. Teo, Deus, é o que nós acabamos de dizer, formando grupos sectários. Como ele colocou aqui, as religiões acabaram se tornando egoístas. A religião é necessária e indestrutível, pois ela aure sua razão de ser na própria natureza do ser humano, do qual resume e exprime as aspirações elevadas. Então isso está na alma humana. A gente vê o índio lá, o pajé, fazendo a ligação com os espíritos, com Deus, né, de acordo com a cultura deles, e não aprendeu com a gente. Com quem que eles aprenderam? Então isso é uma necessidade da própria alma. E o que ele colocou aqui no item anterior, os homens acabaram fazendo da religião um instrumento de dominação. Assim ele controla o homem. A gente vê aí esse controle nas religiões ortodoxas, não é? Controla pelo medo, fala-se mais no diabo, no demônio do que no Deus, em determinados lugares. E, no princípio, as doutrinas secretas não tratavam a religião assim. E Jesus veio trazer essa doutrina secreta, abrindo para todos nós os conceitos estudados nesses grupos. A religião é também a expressão das leis eternas, e nesse ponto de vista deve-se confundir com a filosofia que faz passar do domínio da teoria ao da execução e torna-se viva e operante. Mas para exercer uma influência salutar, para voltar a ser um móvel de elevação e de progresso, a religião deve despojar-se dos disfarces de que se revestiu através dos séculos. O que deve desaparecer não é o seu princípio, são os mitos obscuros, as formas exteriores e materiais. É preciso ter cuidado de não confundir coisas tão dissemelhantes. A verdadeira religião não é uma manifestação exterior, é um sentimento, e é no coração humano que está o verdadeiro templo do Eterno.
A verdadeira religião não poderia ser limitada a regras, nem ritos acanhados. Não tem necessidade nem de fórmulas, nem de imagens. Ela pouco se importa com os simulacros e formas de adoração, e só julga os dogmas pela sua influência sobre o aperfeiçoamento da sociedade. A verdadeira religião abrange todos os cultos, todos os sacerdócios, eleva-se acima deles e lhes diz: a verdade é mais alta. A gente vem depois a doutrina espírita, libertando o homem de tudo isso. Quando ela surgiu na França, quando Kardec compila aquelas ideias, vivia-se um momento de extremo materialismo. Eram os filósofos materialistas, Augusto Comte, Haeckel, e tantos outros, tanto na França como na Europa, mas principalmente na França, porque a igreja já não atendia às necessidades das pessoas, dos jovens, da mãe sofrida, do pai. E as doutrinas materialistas também não traziam uma solução. Muitas delas tinham como solução, quem bebesse daquelas doutrinas, o suicídio. A gente vê ali no Memória de um Suicida, um seguidor de Comte, que ficou doente, e como não tinha esperança nenhuma, para que eu vou ficar doente com a tuberculose? Eu vou contaminar outras pessoas, eu vou sofrer muito, então é melhor eu morrer logo. E ele se suicida. Então a doutrina espírita surge nesse meio de descrença, porque Deus tinha sido expulso da França, e no meio de descrença, que a igreja não atendia às necessidades do homem, e essas doutrinas materialistas. Vem uma resposta segura, racional, para os questionamentos do homem: quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, e o consolo a uma mãe que perde seu filho, ao marido que perde a esposa, e assim por diante. Então essa é a verdadeira religião, porque a verdade sempre está mais alto. A gente viu durante muito tempo que a igreja dizia que fora da igreja, diz ainda até hoje, não há salvação. E com a doutrina mais racional, que vem ao encontro da razão, diz que fora da caridade não há salvação. Então coloca a salvação ao alcance de todos, e não de uma religião. A verdadeira religião não poderia ser limitada a regras, a dogmas. Deve-se compreender, entretanto, que todos os homens não estão no estado de atingir esses cumes intelectuais. É por isso que a tolerância e a benevolência se impõem. Se o dever nos convida a desligar os bons espíritos dos aspectos vulgares da religião, é preciso abster-nos de lançar pedras às almas sofredoras, banhadas em lágrimas, incapazes de assimilar noções abstratas, e que encontram na sua fé inocente sustento e reconforto. Todavia, pode-se constatar que o número dos crentes sinceros diminui dia a dia. A ideia de Deus, antes simples e grande nas almas, foi desnaturada pelo medo do inferno. Seu poder perdeu o seu poder. Na impossibilidade de elevar-se até o absoluto, certos homens acreditaram ser necessário adaptar a sua forma e a sua medida tudo o que queriam conceber. É assim que rebaixam Deus ao seu próprio nível, emprestando-lhe suas paixões, suas fraquezas, diminuindo a natureza e o universo, e sob o prisma de ignorância, decompondo em cores diversas o puro raio da verdade. Olha, esse início aqui não tem como não ler. Não tem que ler. Vocês com o livro acompanham, fica mais fácil. Mas não tem como eu fugir aqui da leitura. Como nós estávamos dizendo, havia uma descrença na época que surge a doutrina espírita. Porque a religião
dominava pelo medo. Como hoje, né? O demônio é tudo. O demônio fala mais alto do que o próprio Deus, em alguns lugares, em algumas igrejas, né? E continua o domínio pelo medo. As claras noções da religião natural foram obscurecidas pelo prazer. A ficção e a fantasia engendraram o erro, e este, congelado no dogma, levantou-se como um obstáculo no caminho dos povos. A luz foi velada por aqueles que se acreditavam os depositários, e as trevas em que queriam envolver os outros fizeram neles e em torno deles. Os dogmas perverteram o sentido religioso e o interesse de casta falseou o senso moral. Daí um amontoado de superstições, de abusos, de práticas idólatras, cujo espetáculo projetou tantos homens na negação. E isso não é só no mundo ocidental, no mundo oriental, quando ele fala das castas aqui, ele fala do mundo ocidental, na própria Índia, a confusão que fazem com a reencarnação, com a superstição. A gente sabe que o Cristo trouxe a pureza doutrinária, ele não fundou nenhuma religião, mas foi lá no século IV, com Constantino, que tudo toma um rumo diferente. Aí vem a tradução do grego para o latim, a Vulgata Latina, se institui ali a hierarquia da religião, fundando a Igreja Católica Apostólica Romana, e tudo é desvirtuado. Mais tarde vem as perseguições religiosas, o herege era queimado e tudo era considerado heresia, aqueles que não pensassem como a igreja eram queimados vivos. Isso fez muito mais descrentes do que crentes sinceros, fervorosos. O mesmo no Oriente, criando as castas. Esse grupo de iniciados, eles sabiam da verdadeira religião, mas eram grupos fechados, e não passava isso para o povão. O catolicismo continuou fechado e com o poder do inferno, com a chave do inferno e com a chave do céu. Passava para lá quem o padre achava que tinha que passar. Aí entra a cobrança das indulgências, entram as centenas de dogmas que se tem até hoje, enfim. Hoje a maior religião aqui no Brasil é o católico. Pergunta quantas vezes ele vai à missa. Só vai em casamento. Aí é que surge uma doutrina que vem ao encontro da razão, ao encontro do coração e ao encontro da razão, que é a doutrina espírita. Mas ele ainda vai falar em cada país desse, como nós falamos aqui, onde era estudada as verdades do mundo invisível. As claras noções da religião natural foram obscurecidas pelo prazer. A ficção e a fantasia engendraram o erro, e este, congelado no dogma, levantou-se como um obstáculo no caminho dos povos. A luz foi velada por aqueles que se acreditavam os depositários, e as trevas em que se queriam envolver os outros fizeram-se neles e em torno deles. Os dogmas perverteram o sentido religioso, e o interesse de casta falseou o senso moral. Daí um amontoado de superstições, de abusos, de práticas idólatras, cujo espetáculo projetou tantos homens da negação. A reação, entretanto, se anuncia. As religiões, imobilizadas nos seus dogmas, como múmias sob suas bandagens, enquanto tudo caminha e evolui em torno delas, enfraquecem-se a cada dia. Perderam quase toda influência sobre os costumes e a vida social e estão destinadas a morrer. Mas, como todas as coisas, as religiões morrem apenas para renascer.
a ideia que os homens fazem da verdade se modifica. Desculpe aqui que eu me perdi. A ideia que os homens fazem da verdade se modifica e se amplia com o tempo. É por isso que as religiões, que são manifestações temporárias, vistas parciais da eterna verdade, devem transformar-se, já que fizeram sua obra e não respondem mais aos progressos e à necessidade da humanidade. À medida que esta avança no seu caminho, é-lhe necessário novas concepções, um ideal mais elevado, e ela se encontra nas descobertas da ciência e nas intuições engrandecedoras do pensamento. Da mesma forma como, por exemplo, a Igreja teve que voltar atrás quando ela dizia que a Terra era o centro do universo. E a ciência comprovou que não. O universo todo girava em torno da Terra. E com a invenção do telescópio, viu-se que não. Né? Galilei comprova isso. Tinha a teoria heliocêntrica, que tudo girava em torno da Terra. Vem depois a teoria geocêntrica, trazida por Nicolau Copérnico, e depois vem Galileu com a construção do telescópio mostrando. E a Igreja teve que recuar, dizendo que existem outros planetas, que a Terra gira em torno do Sol e tudo se movimenta no universo. Tudo é força, tudo é movimento. Ela teve que se render a isso. Assim como as religiões, a gente está falando aqui do mundo ocidental, que nós não somos reencarnacionistas, né, na maioria, ela vai ter que se render à comunicabilidade e à reencarnação. Terá que se render, ou ficará ultrapassada. Por isso que Kardec afirma que a doutrina espírita é o futuro das religiões. Não é a religião do futuro. Porque essas religiões terão que se enquadrar nisso. Será que as pessoas não param para pensar que se Moisés proibiu conversar com os mortos, tinha uma razão de ser? Ele não ia proibir uma coisa impossível. Se ele proibiu, é porque realizava a comunicação com os mortos. Agora, por que é que ele proibiu isso? É uma outra maneira de se ver. Proibiu porque abusavam, enfim. Então, conversar com os desencarnados não tem nada de diabólico, nada de diabólico. É da natureza, é lei da natureza. Jesus fala da pluralidade dos mundos habitados, quando ele fala muitas moradas na casa do meu Pai. Cabe à ciência, através da astronomia, ratificar essa verdade. Então, esses conceitos trazidos pelos espíritos são conceitos que estão na vanguarda do conhecimento humano. E eles vão ter, o conhecimento humano terá que chegar lá. Kardec disse que se alguma coisa da doutrina tivesse contrária à ciência, que a gente prosseguisse com a ciência. Mas até agora ela ainda não descobriu, ela não fala nem do perispírito, né? Não fala nem da alma, não admite a alma humana. Olha o progresso que nós teremos quando vir os conceitos da alma humana. Quando começar aqui a Índia, aí eu vou pedir para você ler, Adilane. Chegamos a um momento da história em que as religiões envelhecidas abatem-se nas suas bases, em que uma renovação filosófica e social se prepara. O progresso material e intelectual chama o progresso moral. Um mundo de inspirações agita-se nas profundezas da alma, esforça-se para tomar forma e nascer na vida. O sentimento e a razão
essas duas forças imperecíveis como o espírito humano, do qual elas são os atributos, forças até aqui hostis e que perturbaram a sociedade nos seus conflitos, tendem afinal a se aproximar. A religião deve perder seu caráter dogmático e sacerdotal para tornar-se científica. A ciência desligar-se-á dos baixos materialistas para esclarecer-se com um raio divino. Uma doutrina vai surgir, idealista nas suas tendências, positiva e experimental no seu método, apoiada nos fatos indeléveis, sistemas opostos na aparência, filosofias contraditórias e inimigas, o espiritualismo e o naturalismo, por exemplo, nela encontrarão um terreno de reconciliação. Síntese poderosa, ela abraçará e religará todas as concepções variadas do mundo e a da vida, raios rompidos, faces diversas da verdade. Então são faces diversas da verdade. O que o novo espiritualismo veio unir, veio juntar, tirar esse dogmatismo. E para essas religiões sobreviverem, elas terão que tirar os seus dogmas. A gente vê o protestantismo dando um avanço, lá com Lutero, na Alemanha, Calvin na França, né, que é a primeira reforma, a reforma protestante, mas que também depois se perdeu. Hoje você tem centenas e centenas de igrejas protestantes por aí, cada uma querendo ser o dono da verdade, né? E para terminar essa introdução, ele diz aqui: isso será a ressurreição sob a forma mais completa, tornada acessível a todos. A doutrina secreta que conheceu o passado, o advento da religião natural, que renascerá simples e pura. A religião passará pelos atos, pelo desejo ardente do bem. O holocausto será o sacrifício das nossas paixões, o aperfeiçoamento do espírito humano. Assim será a religião superior, definitiva, universal, no seio da qual se fundirão, como os rios no oceano, todas as religiões passageiras, contraditórias, causas muito frequentes de divisão e de discórdias para a humanidade. Ainda mais hoje, né? Há uma separação, preto contra branco, pobre contra rico, e por aí vai. E a religião é a mesma coisa, é mais um fator de divisão em nossa sociedade. E a doutrina espírita veio unir tudo isso, que é a nova revelação. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Tem alguém perguntando aí, Diogo? Não? Tá. Quer ler, Adilane? Lê um pouco sobre a Índia. Na época de Jesus, na Palestina, quem cultivava a doutrina secreta eram os essênios. Jesus conheceu os essênios. Os essênios, você tinha os fariseus, você tinha os portageiros, você tinha os escribas, você tinha os essênios. Era um grupo de homens que tinha secretamente cultivando essas verdades. Vai. O capítulo 2, né? Dissemos que a doutrina secreta encontrava-se no fundo de todas as grandes religiões e nos livros sagrados de todos os povos. De onde veio ela? Qual a sua fonte? Quais os primeiros homens que a conceberam? E depois
a transcreveram. As mais antigas escrituras são aquelas que resplandecem nos céus. Esses mundos estelares que, através das noites silenciosas, deixam cair suas serenas claridades, constituem as escrituras eternas e divinas, das quais fala os Dupuis, na sua obra sobre a origem dos cultos. É um grupo. Homens, sem dúvida, consultaram-nas antes de escrever, mas os primeiros livros nos quais encontra-se exposta a grande doutrina são os Vedas. Vocês já ouviram falar dos Vedas? Leon Denis vai se reportar aqui há 40 mil anos antes de Cristo. Eu não sei de onde ele trouxe isso. Vamos lá. Pode ser. É nos Vedas, que é um conjunto de livros, cuja idade não pôde ser estabelecida, que se formou a religião primitiva da Índia, religião inteiramente patriarcal, simples como a existência do homem despojado das paixões, vivendo uma vida serena e forte em contato com a natureza esplêndida do Oriente. Então, os Vedas são os livros mais antigos que se conhecem na Terra. Se vocês botarem aí no Google, alguns se reportam a 5 mil anos antes do Cristo, 3 mil anos antes do Cristo e por aí vai. Mas essa doutrina era passada de boca em boca. Eles encontraram esses fragmentos aí há 5 mil anos atrás, antes do Cristo, quer dizer, 7 mil anos, né? Então, uma doutrina antiquíssima, que falava da existência da alma, da sua imortalidade, da comunicabilidade, da unicidade de Deus, enquanto tantos povos politeístas naquela época, eles já falavam de um Deus único. Então é uma doutrina antiquíssima. Não sabe se essa doutrina secreta começou na Índia ou no Egito. Ambas são muito antigas. Os hinos védicos igualam-se em grandeza, em elevação moral, a tudo que o sentimento poético engendrou de mais belo na sucessão dos tempos. Celebram Agni, o fogo, símbolo do eterno masculino ou espírito criador. Soman, o licor do sacrifício, símbolo do eterno feminino. Alma do mundo, substância etérea. Na sua união perfeita, estes dois princípios essenciais do universo constituem o Ser Supremo, ou Zeus, ou Deus. O Ser Supremo imola-se a si próprio e divide-se para produzir a vida universal. Assim, o mundo e os seres, saídos de Deus, retornam a Deus através de uma evolução constante. Daí a teoria da queda e a reascensão das almas que se encontra no Ocidente. O sacrifício do fogo resume o culto védico. Ao alvorecer, o chefe da família, ao mesmo tempo pai e sacerdote, acendia a chama sagrada sobre o altar da terra e com ela subia alegre para o céu azul a prece, a invocação de todos, a força única e viva que o véu transparente da natureza recobre. Enquanto efetua-se o sacrifício, dizem os Vedas, os Asuras ou espíritos superiores e os Pitris, a alma dos ancestrais, envolvem os assistentes e associam-se às suas preces. Assim, a crença nos espíritos remonta às primeiras idades do mundo. Os Vedas afirmam a imortalidade da alma
e a reencarnação. Há uma parte imortal no homem. É ela, ó Agni, que é preciso aquecer com teus raios, inflamar com tuas luzes. De onde nasceram as almas? Umas vêm até nós e daqui retornam. As outras se vão e tornam a voltar. Olha o que diz esse conjunto de livros, né? O Vedas. Está falando da reencarnação, está falando de espíritos superiores, espíritos que vêm e que voltam, da realidade do mundo espiritual. Olha como essa ideia é antiquíssima. Por isso, a doutrina espírita não criou nada de novo. Ratifica essas ideias. Eles viveram. A Dilane colocou aqui, ó, quem foram os povos Vedas? A civilização védica, segundo o que consta nos Vedas, foi a civilização que floresceu na região do subconsciente indiano e tinha como base de sua cultura, tanto material quanto espiritualmente, os princípios que hoje podemos encontrar nos textos védicos, que são os mesmos encontrados na doutrina espírita. Então, os Vedas afirmam a imortalidade da alma. Eles são monoteístas. As alegrias que aí se encontram a cada página apenas dissimulam a imagem da grande causa primária, cujo nome, cercado de um santo respeito, não podia ser pronunciado sob pena de morte. Quanto às divindades secundárias, ou devas, personificam os auxiliares inferiores do ser divino, as forças da natureza e as qualidades morais. O ensino dos Vedas decorria toda a organização da sociedade primitiva, o respeito à mulher, o culto dos antepassados, o poder eletivo e patriarcal. Então vocês vejam que a doutrina espírita não traz nada de novo. Ela não inventou os espíritos, eles sempre existiram. E a doutrina espírita é um movimento ocidental, porque no Oriente já se tinha a ideia da reencarnação. Então é um movimento ocidental, onde vem resgatar os ensinos do Cristo. Alguma pergunta? O André Luiz? Veio antes. Pois é. Manifestações do mundo espiritual, que já se conhecia, né? Sócrates, um dos precursores da doutrina espírita, só que ele veio no momento em que a humanidade não estava preparada para aquelas verdades. 400 e poucos anos antes do Cristo. Sócrates, Platão, seu discípulo e outros seguidores. Falava da reencarnação, falava da imortalidade da alma. Na época védica, na solidão dos bosques, à margem dos rios e dos lagos, anacoretas ou rishis passavam seus dias no retiro, intérprete da ciência oculta, da doutrina secreta dos Vedas. Já possuíam estes misteriosos poderes, transmitidos de um século a outro, e dos quais ainda desfrutam os faquires e os iogues. Dessa confraria de solitários saiu o pensamento criador, a impulsão primeira que fez o brahmanismo a mais colossal das teocracias. Krishna, educado pelos ascetas no seio das florestas de cedros que dominavam os cumes nevados do Himalaia, foi o inspirador das crenças hindus. Esta grande figura aparece na história
como do primeiro dos reformadores religiosos, dos missionários divinos. Ele renovou as doutrinas védicas, apoiando-as na ideia da trindade, da alma imortal e seus renascimentos sucessivos. Depois de ter selado sua obra com seu próprio sangue, partiu da terra, deixando à Índia esta concepção do universo e da vida, este ideal superior sob cujo signo tem vivido há milhares de anos. Sob o nome diversos, esta doutrina expandiu-se pelo mundo através de todas as migrações de homens, da qual a alta região da Índia foi a fonte. Essa terra sagrada não é somente a mãe dos povos e das civilizações, ela é também o foco das mais altas inspirações religiosas. E é mesmo, né? Só que você vê lá uma confusão danada com relação à reencarnação, a metempsicose. É um povo muito místico. E a doutrina espírita, ela veio desmistificar tudo isso. Eles têm ideia da reencarnação, porém não como nós estudamos aqui. Por isso que você vê aqueles animais tudo em torno deles, né? Rato, boi, cavalo, macaco, porque ali pode estar um antepassado deles, uma crença meio esquisita, né? Mas a base da reencarnação está ali. Lê um pouquinho, Dilane. Lê um pouquinho mais. Aqui, ó. Krishna, educado pelos nascimentos. Pelos ascetas, no seio das florestas de cedros que denominavam os cumes nevados do Himalaia. Foi o inspirador das crenças hindus. Esta grande figura aparece na história como a do primeiro dos reformadores religiosos, dos missionários divinos. Ele renovou as doutrinas védicas, apoiando-as na ideia da trindade, na da alma imortal e seus renascimentos sucessivos. Depois de ter selado sua obra com seu próprio sangue, partiu da terra, deixando à Índia esta concepção do universo e da vida. Este ideal superior, sob cujo signo tem vivido há milhares de anos, sob nomes diversos. Esta doutrina expandiu-se pelo mundo através de todas as migrações de homens, da qual a alta região da Índia foi a fonte. Essa terra sagrada não é somente a mãe dos povos e das civilizações, ela é também o foco das mais altas inspirações religiosas. Krishna, cercado por um grupo de discípulos, ia de cidade em cidade espalhar seu ensinamento.
O corpo, dizia ele, envoltório da alma, que aí faz sua morada. É uma coisa finita, mas a alma que habita é invisível, imponderável e eterna. A sorte da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos. Como as profundezas dos céus abrem-se aos raios das estrelas, assim as profundezas da vida clareiam-se à luz dessa verdade. Quando o corpo está dissolvido, quando a sabedoria é que o domina, a alma eleva-se para as regiões desses seres puros que têm o conhecimento do Altíssimo. Quando é a paixão que o domina, a alma vem novamente habitar entre aqueles que estão presos às coisas da terra. Assim também a alma, obscurecida pela matéria e pela ignorância, é atraída de novo para o corpo dos seres irracionais. Todos os renascimentos, feliz ou infeliz, é a consequência das obras praticadas nas vidas anteriores. Mas há um mistério maior ainda. Para alcançar a perfeição, é preciso conquistar a ciência da unidade, que está acima da sabedoria. É preciso elevar-se ao ser divino, que está acima da alma e da inteligência. Este ser divino... Só um instantinho. Toda a base da doutrina. Toda a base da doutrina. Pena que vocês não estão com o livro aí fica um pouquinho cansativo, né? Está tudo na base. A reencarnação, a comunicabilidade, o ser divino. Pois é, tudo aí. Vamos parar por aqui. Termina logo aqui, ó. Então, terminamos aqui. Está também em cada ser divino. Semana que vem a gente continua daqui, por cada hora. Tem muita coisa ainda. Então ele vai falar aqui, está falando aqui dessa doutrina secreta. Agora você vê, né? 700 anos lá antes de Cristo, já tinha lá. Não, aqui são 4.000 anos antes do Cristo. Pois é, isso que eu estou falando. Estou falando muito de 700 tempo. anos. É como nós estávamos atrasados. Imagina. E quantas pessoas ainda hoje não entendem reencarnação? Quantas pessoas ainda hoje acham que com a morte tudo se acaba, né? Lá na frente tem um estudo sobre o perispírito, que ele vai falar de todo que o perispírito era conhecido em todas essas doutrinas secretas. Você tem religião hoje que não fala do perispírito, não sabe, a própria ciência não sabe do perispírito, só vê o homem como corpo. Por isso que é importante a gente ler, a gente estudar, e cada vez mais a gente vai solidificando esses conceitos em nossa alma. Vamos dar uma parada, semana que vem a gente continua. Alguma pergunta aí, Edilane? Não. Obrigado, Leon Denis, mestre e amigo, por ter trazido esta obra até nós. Obrigado aos benfeitores desta casa de amor, ao altivo,
com a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrado os estudos em torno do livro Depois da Morte do dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.